chat tá tudo certo aqui. Beleza, então, gente. Nossa 10ª semana, frente B. E vamos falar um pouquinho sobre os tipos de meiose, também chamo de tipos de ciclos de vida, que é um pré-requisito para a gente estudar a parte da botânica. Você vai encontrar, então, esse assunto nos editais de vestibulares como tipos de meiose ou tipos de ciclos de vida. É um assunto que quase não cai, gente. Mas olha só, é o tipo de assunto que quando cai, muita gente não domina e não é difícil, tá? Como que é o ciclo de vida de fungos e algumas algas? O fungo adulto, ele é um organismo haploide, tá? Então, um fungo adulto, ele é um organismo haploide. Por isso que a gente fixa aqui a palavra haplonte, tá? Haplonte porque ontes é ser, e esse ser adulto é haploide. Tá? Então, por isso que eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Por que o ciclo de vida de fungos e algumas algas, Giovanni, é chamado de haplobionte haplonte? Porque a maior parte da vida de um fungo, o organismo adulto, é haploide. Então, por isso que a gente termina falando haplonte, tá? Só que ele passa por uma fase diploide. Então, vamos lá. O fungo adulto e algumas algas, eles formam gametas por mitose. Veja, o fungo adulto vai formar gametas haploides. A mitose faz isso. Esses gametas fecundam e formam uma célula diploide que é o zigoto. Agora, esse zigoto, logo depois que ele é formado, ele já sofre uma meiose. É uma meiose inicial, gente. Essa meiose, que é chamada de meiose zigótica, ela também é chamada de meiose inicial, porque é no início da vida. Formou o zigoto, já sofre a meiose e dá origem a um organismo haploide. Veja, então, que a maior parte da vida desse organismo é uma vida haplobionte. Bionte é viver. A maior parte da vida é haploide. Então, bionte é viver. A maior parte da vida é haploide, garantindo o quê? Um ser haplonte. A maior parte da vida é haploide, garantindo um ser adulto haplonte, tá? Meiose zigótica é visualizada em fungos e algumas algas, tá? Agora, a nossa meiose, gente, a nossa meiose, e também de algumas algas, é uma meiose gamética. Nós somos um organismo diploide. Veja, eu, adulto, você, adulto, é um organismo diploide. Então, por isso que a gente fixa aqui diplonte. Ontes é ser. O ser adulto é diploide. Mas nós passamos por uma fase haploide, né? Então, meiose gamética forma gametas, que são haploides. Os gametas fecundam, formam o zigoto sofre mitose, dando origem ao organismo adulto. A maior parte da nossa vida somos diploides, mas nós passamos por uma fase haploide significativa, porque a nossa meiose é uma meiose gamética, nós chamamos de meiose gamética ou final, não significa que é no fim da vida, né? Mas final é porque acontece ali, no nosso caso, já na puberdade, né? Então, você tem aqui uma meiose final ou meiose gamética. Nosso ciclo de vida haplobionte, diplonte, tá? E o ciclo de vida de plantas e algumas algas. As plantas, gente, elas têm a fase de esporófito, que é diploide, e a fase de gametófito, que é haploide. Enquanto o esporófito é assexuado, que vai formar esporos, né, de maneira assexuada por uma meiose espórica, o gametófito ele forma gametas por mitose. O gametófito é sexuado. Nós temos aqui a famosa alternância de gerações, ou metagênese. Enquanto o esporófito é diploide e assexuado, o gametófito é haploide e sexuado. Isso é alternância de gerações. Isso é metagênese, né? Atualmente, eles têm chamado esse ciclo de vida de diplobionte, né?
simplesmente diplobionte. Antigamente chamava-se ciclo de vida de haplodiplobionte. Tem uma fase haploide, tem uma fase diploide, né? Então pode aparecer nas questões de vestibular o ciclo de vida das plantas sendo caracterizado como haplodiplobionte, mas nomenclatura mais moderna chama simplesmente de diplobionte. A nomenclatura mais moderna dos animais simplesmente pode classificar como diplonte. A nomenclatura mais moderna dos fungos pode classificar simplesmente como aplonte. Há um ciclo de vida aplonte, é dos fungos. Um ciclo de vida diplonte, é dos animais e algumas algas. Um ciclo de vida das plantas, diplobionte, tá? Diplobionte. Aqui mais um resuminho, né, gente? Aqui fica mais visual, eu gosto dessa figura porque ela mostra para mim a meiose zigótica, o inicial, a plonte dos fungos, diplonte dos animais, né? E diplobionte das algas e das plantas, né? De algumas algas e das plantas. Veja que aqui no fungo, o tempo de vida diploide dele é muito curto, ó. Então a fase mais longa é a fase haploide, né? Então por isso, aplonte. A nossa fase mais longa é diploide, por isso nosso ciclo de vida é diplonte. A fase de vida das plantas e algumas algas, ela é bem dividida, né? Aqui, e aí a gente tem que estudar planta por planta para poder caracterizar um pouquinho mais detalhado, mas de maneira geral, diplobionte é o nome que você tem que gravar, né? O nome mais moderno. O ciclo de vida diplobionte, no caso da metagênese. Trouxe aqui uma questão da Federal 2018. Giovanni, será que isso cai, né? Olha aí, Federal 2018, cobrando ciclos de vida. Ó. Os ciclos de vida de organismos com reprodução sexuada têm características em comum, como a meiose e a fertilização. O que acontece entre esses dois eventos pode variar dependendo do tipo de ciclo de vida. Considerando os tipos de ciclo de vida dos seres com reprodução sexuada, é correto afirmar. Gente, falou em meiose zigótica, é fungo e algumas algas. Característica do ciclo de vida diplobionte, alternância de gerações, ocorre em plantas e algas multicelulares. Falso, né, gente? Quando ele fala aqui de meiose zigótica, isso não é diplobionte. Isso não é alternância de gerações, né? Isso não ocorre em plantas, ocorre em algumas algas, tá? Então, falso, letra A. No ciclo de vida haplobionte, aplonte, opa, agora ele está falando de fungo, né? Comum em fungos, a meiose é gamética, não, a meiose é zigótica. Falso, letra B. Questão difícil, gente. Animais apresentam ciclo de vida haplobionte diplonte. Legal, nós somos diplontes, caracterizado por meiose gamética. Alternativa C é o gabarito da questão. Né? Letra D. Em plantas, a meiose é espórica. As plantas, gente, elas formam esporos, né? A meiose é intermediária, a meiose é espórica. Produz gametas haploides. Não, a meiose espórica produz esporos haploides, né? Produz esporos haploides. A formação de gameta nas plantas é por mitose, né? E aí, a meiose zigótica ocorre em animais, não, a meiose zigótica ocorre em fungos. Então, falso. Veja que é uma questão aí que aparece, né? Quem acerta uma questão dessa, com certeza avança muito, né? Porque é uma questão mais difícil, que cobra um conteúdo que nem todo mundo domina, né? Que são os ciclos de vida, tá bom? Gente, terminamos, então, essa parte de ciclos de vida. E ainda nessa aula, a gente vai ter aqui uma introdução, né, entendendo um pouquinho mais agora sobre a botânica, dando início, né, ao estudo da botânica propriamente dito, tá? Quando a gente fala de reino plante, reino metáfita, a gente divide as plantas em dois grupos. E antes de continuar falando aqui, não fique assustado, não ignore a botânica, porque a botânica ela vem aparecendo mais
com mais conteúdos aí, tanto no Enem quanto na Federal, tá? É provável que você tenha pelo menos uma questão de botânica na primeira fase e uma na segunda fase. No Enem, já foi o conteúdo menos cobrado, hoje já é um conteúdo que vem aparecendo mais. E eu vou dizer para vocês, gente, não é difícil, tá? É só você ir traduzindo. Cripto. Você conhece algumas palavras que começam com cripto? Criptografia. Significa que é uma senha que está escondida, um código escondido, né? Criptomoeda é uma moeda virtual. Você não pega uma moeda virtual, Bitcoin, né? Você não pega, uma moeda é escondida. Cripto, gente, é escondido. Fanero é visível, é evidente. As fanerógamas são as plantas que também são espermatófitas, né? As fanerógamas são plantas que têm sementes e elas têm uma estrutura de reprodução que é visível. No caso da gimnosperma, elas têm a pinha. No caso das angiosperma, tem a flor. É uma estrutura de reprodução visível, evidente. Já a briófita, que são os musgos, pteridófitas, que são as samambaias, você não visualiza a estrutura de reprodução. Ela está escondida. Então, por isso, galera, que a gente classifica as plantas em dois grupos. Reino plante dividido em criptógamas, briófitas e pteridófitas, que também são classificados como os vegetais inferiores, e fanerógamas, os vegetais superiores, que já têm semente, né? Que já tem a conquista definitiva do ambiente terrestre, porque já tem o quê? Já tem vasos condutores, né? Já tem também as sementes, que isso facilita a dispersão, gimnosperma e angiospermas, né? Então a gente vai ter aí o tubo polínico garantindo a conquista definitiva do ambiente terrestre. Enquanto que uma pteridófita já é traqueófita, já tem vasos condutores, mas ainda não tem tubo polínico, né? É importante essa divisão? É muito importante. Reino plante, criptógamas, fanerógamas. Lembrando que todas as fanerógamas são espermatófitas. Esperma significa semente, tófitas. Fita significa plantas, então são plantas com sementes, né? Aí, galera, vamos começar então falando das briófitas. As briófitas são consideradas os anfíbios do reino vegetal. Por quê? Porque elas estão ali na transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. As briófitas, elas têm o início da conquista do ambiente terrestre. A gente pega aqui, né, como exemplo de briófita, o musgo. Aqui tem o líquen, ó. O líquen está aqui, esse verde mais clarinho é o líquen, que é uma associação mutualística entre algas e fungos, e essa camada mais verdinha aqui é o musgo, ó. Dando um zoom nele, ó, a gente vê que o musgo, ele tem ali, né, poucos centímetros de comprimento. Briófita, nós temos os musgos, que têm importância ecológica, porque controlam a erosão, reservam água e nutrientes, e são plantas pioneiras na sucessão ecológica. Quando você estuda lá os tipos de sucessão ecológica, musgos são as primeiras plantas a aparecerem. São plantas pioneiras na sucessão ecológica, tá? Os antóceros, que vão apresentar células maiores, com um único e grande cloroplasto, muitos com cianobactérias associadas para fixação de nitrogênio. E as hepáticas, que tem esse nome hepática, né, por conta do formato da folha, que lembra ali o fígado, né? Tem rizoides unicelulares, geralmente são folhosas e podem ser epífitas. Epífitas são plantas, né, que usam outras plantas como suporte para poder ter acesso à luz. Mas de maneira geral, gente, falou em briófita, você lembra de musgo. Por quê? Porque a palavra briófita, do latim brio ou braion, significa musgo. Então, são os principais representantes, tá? Característica das briófitas, são plantas de pequeno porte. Por que elas são de pequeno porte? Porque não tem vasos condutores, do tipo xilema e floema. Não tem órgão verdadeiro. Tem tecido verdadeiro, mas não tem órgão verdadeiro. Então ela não tem uma raiz verdadeira, ela tem um rizoide.
Esse sufixo oide significa semelhante a uma raiz, semelhante a um caule, semelhante a uma folha, mas não é uma folha verdadeira. São plantas que não controlam a transpiração. Agora presta atenção aqui para você não cair em pegadinha, tá? As briófitas, elas têm uma preferência por ambientes úmidos e sombreados. É uma planta, então ela faz fotossíntese. Ela precisa de luz, certo? Então ela não vai se desenvolver no escuro. Mas ela tem uma preferência por um ambiente de sombra. Ela tem acesso à luz, mas ela tem preferência por um ambiente de sombra. Mas isso não é uma regra geral, tá, gente? Tem exceção. Você vai encontrar briófita no deserto. Existe uma espécie de briófita chamada de tórcula. Se você quiser pesquisar, você pesquisa lá tórcula, para você saber um pouquinho mais, né? Ó, esse é o gênero dela, não tem acento. Tórcula. Tórcula sp. É uma espécie de briófita que você encontra no deserto. É uma exceção. Tem briófita na Antártida, né? Você tem lá aquele solo permafrost lá da tundra, que tem 9, 10 meses de inverno rigoroso, mas nos 2 a 3 meses de verão, o que surge lá são gramíneas, que são angiospermas, e briófitas, são musgos, né? Ali na Antártida. Então você tem aí plantas como briófitas na Antártida, no deserto, né? Esse é aquele slide que eu fiz uma seleção muito importante aqui para vocês. O que eu tenho que saber em relação às briófitas? São plantas avasculares, também chamadas de atraqueófitas, ou seja, não tem tecido de condução. Agora, gente, para tudo que você está fazendo e presta atenção aqui para mim, tá? Briófita não tem vasos condutores, tá? Não tem vasos condutores, e isso é o que limita o tamanho delas, né? Qual é o tamanho de uma briófita? 2 centímetros, 4, 5 centímetros, são plantas pequenas. Por quê? Porque não tem tecido de condução. Agora, quando você fala não tem tecido de condução, vou colocar aqui um asterisco, tá? Por quê? Porque existe exceção. Existe exceção. Não sei se vocês já ouviram falar no Adroma e Leptoma. O Adroma é um xilema primitivo. O Leptoma é um floema primitivo. Então, gente, algumas briófitas podem ter tecidos de condução. Algumas briófitas podem ter tecidos de condução, mas não é xilema, não é floema, é Adroma e Leptoma. Vou colocar entre aspas aqui, tá? Porque não é um xilema verdadeiro, não é um floema verdadeiro. É um vaso condutor muito primitivo. O Adroma transporta água e sais, e o Leptoma transporta açúcares, por exemplo, né? Mas isso não aparece em todas as briófitas, isso é uma exceção. Então, assim, eu só vou pensar na exceção se o exercício falar da exceção. De maneira geral, as briófitas são avasculares. De maneira geral, elas não têm vasos condutores. Porém, podem existir briófitas com Adroma e Leptoma, que são vasos condutores primitivos. Beleza? Então, cuidado com a exceção. Eu só penso na exceção quando a questão fala da exceção. Por exemplo, uma questão da UEM lá, de somatório. Existem briófita com vasos condutores? Existem, verdadeiro, né? Existem briófita com vasos condutores. Existem briófita com vasos condutores do tipo xilema e floema? Falso. Não tem nenhuma briófita que tenha xilema e floema. Existem briófita com vasos condutores primitivos? Perfeito. Adroma e Leptoma são vasos condutores primitivos, tá? Não possuem órgão verdadeiro. Quando eu falo órgão, estou falando de raiz, de caule, de folha, né? Transição do ambiente aquático para o terrestre, então são os anfíbios do reino vegetal. Dependência da água para a fecundação. Por que as briófitas dependem da água para a fecundação? Porque o gameta masculino, gente, nas briófitas e pteridófitas,
ele é um gameta masculino flagelado. Como assim, Giovanni? Ele é um gameta que lembra um espermatozoide, gente. Tá? Então, dependência da água para fecundação, nas briófitas, o anterozoide, ele lembra um espermatozoide. Anterozoide. Esse é o gameta masculino. Gameta masculino. Tá? Então, ele precisa de água para poder se deslocar. Briófita e pteridófita são plantas que só fazem sexo quando tem água. Por quê? Porque o gameta masculino, o anterozoide, precisa de água para se deslocar. Tá? Tem preferência por ambientes úmidos e sombreados. São plantas acifonógamas. Vamos traduzir que fica mais fácil. Sifo está associado a tubo polínico. Quer dizer, não tem, né? Não tem tubo polínico. São bioindicadores, ou seja, mudam de cor na presença da poluição. Então, um biólogo que vai avaliar se o ambiente está poluído, usa as briófitas como referência. Dependendo da cor da briófita, isso indica o tipo de poluição, o nível de poluição. Não possuem sementes, não possuem flores e frutos, e são plantas pioneiras na sucessão ecológica, tá? Então, são plantas aí, né? Deixa eu apagar essas informações aqui para você poder copiar, né? Se você quiser fazer um print, ficou aqui em cima de criptógrafo. Esse é aquele slide que eu coloquei aí, tudo quanto é informação que eu considero relevante para vocês saberem, tá? São plantas que não têm tecido de condução e isso limita o tamanho, faz com que sejam plantas, então, de pequeno porte, tá? Muito bem, falamos de briófitas e para a gente terminar, vamos lá. Eu vou só até a briófita hoje aqui na frente B, tá? A estrutura aqui de uma briófita, você tem o musgo como um exemplo. Veja que tem aqui o gametófito, é essa parte verdinha aqui, né? Essa parte de baixo é o gametófito, que é formado por rizóide, cauloide e filóide. E esse talozinho aqui, ó, que tem uma cápsula e a calíptra aqui em cima, é aqui que acontece, né, a formação de esporos. Isso aqui é o esporófito. Nas briófitas, o esporófito, ele é de curta duração. O esporófito, ele é aclorofilado, ele é assexuado e de curta duração. Gente, se ele é aclorofilado, isso significa que ele depende do gametófito para comer. Ele não produz o seu próprio alimento, porque ele é aclorofilado. Então, é comum as questões falarem que nas briófitas o esporófito depende do gametófito. Verdadeiro. O esporófito depende do gametófito. Por quê? Porque ele é aclorofilado. Quem é clorofilado é o gametófito. Quem é duradouro é o gametófito. E aí o esporófito é assexuado, o gametófito é sexuado. E lembre-se que nas briófitas a fase duradoura, a fase predominante é o gametófito, tá? Aqui falando para vocês do antóceros, né, um pouquinho mais detalhado do antócero, e nós temos aqui mais detalhado das hepáticas também, tá? Isso aqui geralmente não cai, tá, gente? Mas eu aproveito para mostrar para vocês, ó, a estrutura de um antócero com os gametófitos e os esporófitos, a estrutura de uma hepática, né, mostrando aqui rizóide, a parte do gametófito feminino, gametófito masculino, tá? E aí uma coisa que às vezes, né, passa batido e é importante que vocês saibam. Todas as plantas se reproduzem por metagênese. Mas as briófitas, especialmente, elas podem se reproduzir também por fragmentação, tá, gente? Um processo assexuado, onde fragmentos da briófita podem dar origem a outras briófitas, né? Um processo de fragmentação, um processo assexuado, tá? E a gente fecha as briófitas falando do ciclo de vida. A fase predominante é o gametófito, vai ter o gametófito, né? Vai ter o esporófito. O esporófito, ele vai formar aqui, né, os esporos. Esses esporos são formados por meiose. A meiose vai formar esporos haploides. Esses esporos, nas briófitas, são os esporos que caem no chão. São os esporos que vão germinar. Esse esporo cai no solo, germina, dando origem a um filamento primitivo.
Nema é filamento. Proto é primitivo. Então, um filamento primitivo, que é haploide, que vai dar origem ao gametófito masculino e feminino, que o gametófito masculino vai formar gametas, que, tendo água, consegue se deslocar para fecundar a oosfera. Ó, aqui, bem aqui, você vê ali o anterozoide, ó, chegando, né, para fecundar a oosfera, que é esse ponto vermelhinho aqui, ó. Esse ponto vermelhinho que foi fecundado dá origem ao zigoto, né? Então você tem ali o anterozoide na presença de água, nadando, ó, eles estão nadando para fecundar a oosfera, né, que está dentro dos arquegônios ali, ó. Anterídeo, gente, é onde vai formar o anterozoide. Arquegônio é onde vai formar a oosfera, né, que é o gameta feminino. Fecundou, formou o zigoto. Esse zigoto, por mitose, dá origem ao novo esporófito, tá? Hoje foi briófita. Eu paro por aqui e aí semana que vem a gente trabalha a pteridófita, tá bom? 3h21 agora, 3h30 nós voltamos. Então, 8, 9 minutinhos aí para você descansar um pouquinho. 3h30 em ponto nós voltamos.